Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia, lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Eu quero ler esses 6 versos com você, para nossa reflexão, para nossa meditação. Nós vamos ler nesse tempo, para nela meditarmos. Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Eu quero brevemente compartilhar com você essa palavra e que o Espírito Santo venha ministrar profundamente ao seu coração em nome de Jesus. Diz o texto a seguinte verdade: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Só até aqui. Ore junto comigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra e nela queremos meditar. Peço ao Senhor, fale com a gente. E, ó Deus, ministra ao nosso coração, abra o nosso entendimento, seja a tua palavra, ó Deus, operante em cada um de nós que aqui estamos, que nada impeça, que nenhum, ó Deus, nenhum coração esteja fechado, antes que o Senhor esteja ministrando fortemente para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Como eu disse, nós estávamos na nossa assembleia realizada essa semana que passou, lá em Águas de Lindóia, e nós caminhamos, querido, para um tempo comemorativo em relação à nossa denominação. A Presbiteriana Renovada do Brasil é uma igreja nova, e apesar de ser tão nova, o quanto ela cresceu, sendo espalhada por todo o nosso Brasil e exterior. Ela que foi oficializada em 1975, comemorará nos próximos 3 anos o seu jubileu de ouro. 50 anos. Por que eu falo que ela é uma igreja nova? Dada a muitas outras igrejas que diríamos históricas e que já têm muitos e muitos anos de sua fundação, nós, apesar de sermos uma igreja nova, é uma igreja muito estruturada, uma igreja séria, uma igreja respeitada, uma igreja com princípios, com o seu valor, que sem dúvida alguma vale a pena ser observado, que está pautado na palavra de Deus. 50 anos nós vamos comemorar, para a glória de Deus. E houve um tema abordado para esses próximos 3 anos em relação a esse jubileu de ouro, a esses 50 anos. Vale lembrar, caso alguém não saiba, como surgiu a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Nós tivemos na década de 60, na década de 70, grande avivamento que envolveu vidas sendo cheias do Espírito Santo, um derramar dos dons do Espírito sobre muitas vidas. E é nesse contexto de um grande avivamento que está surgindo a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que até então não tinha esse nome. Mas os pastores, tanto da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja tradicional, tanto quanto os pastores da Igreja Presbiteriana Independente estavam sendo alcançados por esse avivamento. As suas igrejas, que por sua vez, naquela época, embora isso tenha sido mudado de um tempo para cá, não aceitavam esse avivamento, não aceitavam esse mover espiritual que traz o entendimento de que os dons do Espírito são para os dias atuais. O profetizar, o falar em línguas, o dom de curar, entre tantos outros dons registrados na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. E aí tais pastores tiveram a seguinte opção: ou vocês param com isso, ou vocês serão caçados na sua
carteira, no seu prontuário, no seu ministério, ou seja, você deixará de exercer o ministério dentro da determinada denominação. Como eles entendiam que aquilo era um mover de Deus, que aquilo não era algo que fosse de mente humana, fabricação humana, de manipulação humana, eles entenderam que era um tempo de Deus para o surgimento dessa denominação, que a princípio também não foi criado como Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, mas esse mover de Deus que aconteceu em várias partes do Brasil, inclusive aqui na cidade de Assis, como palcos deste avivamento, na cidade de Maringá, Cianorte, entre tantos outros como Campo Mourão, Deus estava fazendo uma grande obra, queridos. Pastores entendiam que aquilo era um mover de Deus. E para resumir, nós tivemos o surgimento dessa junção de pastores da IPB contra pastores da IPI, surgindo, oficializando então em 1975, a Presbiteriana Renovada do Brasil, que inclusive o primeiro presidente foi o pastor Abel, que pastoreava a Igreja Presbiteriana Renovada Central. A nossa história tem caminhado, queridos, e como eu disse, qual foi o tema abordado para esses próximos anos? Unidade e avivamento. Unidade e avivamento. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar o seu coração nessa noite. Porque quando nós falamos de unidade, quando nós falamos de avivamento, nós falamos de algo que se faz necessário para todos nós, no sentido bíblico e principalmente no que diz respeito à palavra avivamento, para a identidade da nossa denominação. Por que eu digo isso? Porque nós somos um povo pentecostal, nós cremos no mover do Espírito Santo, nós cremos no agir de Deus. Por isso que eu sempre digo, queridos, dá liberdade, busque mesmo, busque os dons, busque ter experiências, busque avivamento, busque santidade. E isto no que diz respeito à unidade, nós sabemos o quanto isso é importante, mas muitas vezes nem sempre é o que se tem visto. Por esses dias nós já fizemos menção aqui, muitas pessoas estão numa vida de um tanto ativismo e que muitas vezes isso tem gerado uma consequência de uma vida egoísta, em que tais pessoas pensam tão somente em si mesmo, não importa se a pessoa ao seu lado, com quem ela convive diariamente, são próximas dele, se estão precisando ou não, contanto que vá bem, e não é isso que diz respeito à palavra unidade. Principalmente quando nós olhamos para esse texto, e dentre tantos outros que a palavra do Senhor nos ensina. Quando nós falamos de unidade, nós falamos de um corpo, nós falamos de um só pensamento. Nós lemos aqui no verso de número 4, há um só corpo, um só espírito, como fostes chamados, como em uma só esperança da vocação do Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Nós não somos pessoas dispersas que servimos a vários deuses, um só Deus. Nós almejamos o mesmo lugar, a eternidade, um só céu, não há vários céus, onde você vai e lá haverá classe da sociedade. Não, essa parte do céu aqui é para quem foi mais cristão, né, teve mais fé. Aquele lá é a periferia, é para aquele que não foi tão cristão assim. Irmãos, no céu não há nada pior do que uma outra parte, na eternidade, nada é pior, tudo é perfeito, em 100% naquilo que podemos dizer de plenitude, de harmonia, de totalidade, tudo será belo, tudo será lindo, um corpo transformado, uma vida verdadeiramente alcançada, então lá não haverá divisão. Então nós falamos da nossa denominação, mas lá não vai ter isso. Eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada, da Presbiteriana, da Independente, da Batista, eu sou da Igreja Católica, eu sou da Igreja Adventista, não vai ter nada disso, não vai ter placa. Nós temos denominações que envolvem decisões, que envolvem determinadas posturas em dados momentos, numa ideia de crer, de doutrina, de pensamento, mas Jesus, o Senhor, queridos, Ele olha como nós nos comprometemos com Ele. Não é o nome de uma igreja que faz ser o que ela realmente deve ser aos olhos do Senhor, é como nós nos comportamos diante dessa determinada igreja. E eu digo aqui, a igreja hoje é uma igreja séria, se amanhã ela se desvirtua por conta de erros tomados por liderança, nós não devemos aceitar.
Jamais, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Agora há pouco falávamos no quesito de uma liderança política, que devemos biblicamente nos sujeitar a elas, até que tais atitudes dos nossos governantes não desrespeite a soberania de Deus, que governa sobre tudo e todas as coisas. Nós devemos nos sujeitar à nossa liderança eclesiástica, até que essa liderança não corrompa os princípios e nos leve a pecar. Queridos, quanta baboseira se vê em determinadas igrejas. Estávamos lá no próprio hotel e estava a televisão ligada lá num determinado pastor e falando umas coisas, uma baboseira que não tem na Bíblia, irmãos. Não existe. Sabe? Eu falei, meu Deus, não tem isso. E muitas pessoas vão aceitando e vão, não pode. Por quê? Porque Deus é quem governa e a unidade da igreja está muito além no que diz respeito. Nós temos agora, 31 de outubro, nós vamos comemorar a Reforma Protestante. E o que Martinho Lutero fez, se não buscar que a igreja voltasse aos princípios imutáveis da palavra de Deus? Seu desejo não era sair da igreja católica, era que de fato houvesse uma volta para a palavra de Deus. Isso não foi aceito. E consequentemente, houve esse cisma, essa divisão. A minha e a sua vida deve estar pautada na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Unidade. Unidade. O meu polegar não pode desprezar o dedo médio, o anelar, o indicador. Não, todos são importantes. O meu pé não pode dizer que ele é mais importante que a mão. E a Bíblia trabalha de forma linda quando Paulo traz para a gente justamente esse entendimento do que é o corpo de Cristo. Existem órgãos vitais, mas todos são importantes. Todos eles têm a sua função e aquilo que diz respeito a um propósito de Deus para o qual foi criado. Assim somos você e eu, unidade. Nós devemos, porém, queridos, novamente eu digo, nem sempre isso tem sido perceptível na prática, porque parece que é cada um por si, Deus por todos. Às vezes, um colega vai compartilhar um problema que ele está enfrentando e quem sabe esperando ser aconselhado, receber uma oração, uma palavra de ânimo, de incentivo. Às vezes aquela pessoa para quem ele compartilhou, em vez de ter tal postura de ajuda, de ser bênção, de ser irmão, de ajudar, dar uma palavra de ânimo, não, ele sai contando para todo mundo, você viu? Fulano, ciclano, beltrano, e aí viram aquela fofoca, para com isso, não é unidade. Isso não nos une, isso nos separa. Então, como postura de unidade, queridos, nós precisamos nos amar e pensar e rever se aquilo que eu falo não magoa, não entristece, porque o meu propósito é abençoar, é edificar aqueles com quem nós convivemos. É certo que talvez a verdade que alguém não queira ouvir e vai magoar por aquilo ser contra aquela pessoa. E nisso, em dados momentos, nós vamos precisar ser verdadeiros. Porque se o que eu falo de fato é a verdade, e se vai magoar, a pessoa precisa entender que está errada. Agora, o erro é quando eu estou falando aquilo que não vai promover edificação. A grande questão é, qual é o propósito do que falo? Se o que eu falo é para abençoar, se o que eu falo é para corrigir, visando o bem, visando porque eu amo, eu quero que ele fique bem, eu quero que ela fique bem, porque eu almejo que ele fique com o Senhor, amém. Agora, se o propósito é envergonhar, é denegrir, é humilhar, é promover, isso não é do Senhor. E nós, como IPR de Vila Rodrigues, nos atentemos para isso, queridos. Perceba bem como nós estamos sendo em unidade, não é? Você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela. Fala, que bom que você veio. Fala para ele, fala para ela. Que bom que você está aqui. Amém, irmãos? Porque tem pessoa que entra na igreja, ele não olha para ninguém. Ele senta ali, às vezes ele chega de atrasado de propósito, e ele sai antes do culto acabar de propósito, porque ele não quer ter contato com ninguém. Não, irmãos. Isso não pode. Deus nos criou para nos amarmos, para nos unirmos, isso é bíblico. Eu sei, irmãos, tem irmão que é difícil, né? A gente entende. Tem gente que, né, ele prova a paciência da gente, não é não? Tem gente que parece que
É difícil, mas a Bíblia diz que a gente tem que tolerar, irmãos. Tem que tolerar também. A gente tem que amar esse sujeito, essa sujeita também. Tem momento, irmãos, tem pessoa que é complicado mesmo, mas não é por isso, né? Você tem que amar, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, fala para ele que talvez tais atitudes não convêm, né? Tem pessoa que é difícil mesmo, mas faz parte do corpo de Cristo. Lá no céu ele vai ser transformado e essas coisas não vão acontecer mais. Amém? Assim seja, né? Não tem alguma coisa errada com isso. Seremos transformados, irmãos. Mas a Bíblia traz para nós pontos importantes quanto a tudo isso. E o que eu quero que você entenda é que nós somos uma igreja que devemos nos amar. A unidade envolve amor. O que você faz se uma pessoa que não é membro da igreja e é um visitante, quem sabe, e adentra aqui, quem sabe, tendo vestes que não condiz com aquilo que você acha correto? O que você faz? Você fica daquele jeito assim, ó, medindo de alto a baixo, julgando? E quem sabe olha para a pessoa do seu lado assim, ó, você viu aquela pessoa que chegou aqui? Não, não olha agora não para disfarçar. Depois você olha. O que você faz? Só porque talvez ele veio indiferente, porque ainda não crê o Senhor, não tem princípios como você? Você vai desrespeitar? Só porque, quem sabe, ele tem uma religião, quem sabe, de ocultismo, porque é um satanista, porque é um traficante, porque é um homossexual, porque seja lá algo que talvez não condiz com aquilo que nós cremos, segundo a palavra de Deus, você vai desrespeitar? De maneira alguma. Qual que é a nossa postura como homens e mulheres de Deus? Dá um abraço, seja muito bem-vindo, que alegria ter você com a gente, seja abençoado. Unidade, irmãos. Unidade. Tem igrejas que você não entra se você não tiver com gravata, não tiver com terno. Absurdo uma coisa dessa. Jesus não fez isso. Jesus recebia todo mundo que venha. Não confunda como venha e fique como está. Não é isso. Venha todo mundo, porque eu os amo, mas não significa que nós concordamos com tudo, mas todos são bem-vindos, independente da classe social, se é, né, muito rico, se é muito pobre, independente da sua cor, se ele é loiro, se ele é negro, se ele é branco, se ele é moreno, não importa a cor dos olhos, não importa se ele é estudado, se ele é, enfim, um analfabeto, não importa se ele pare com a carroça na frente da igreja, se ele para com um mega carro importado, não importa, queridos, todos são bem-vindos. Unidade. Nós não podemos ter distinção, nós não podemos tratar de forma indiferente. Unidade, amor. Você não vai ver Jesus, aliás, Jesus era criticado, porque muitas vezes andava com esses. Se ele soubesse quem é essa que está, né, chorando nos seus pés, ele não permitiria fazer isso. Julgavam Jesus. E Jesus abençoava, e aquelas vidas eram transformadas. Todos são bem-vindos. Agora a questão é, você está fazendo assim? Ou você é justamente daquele que fica julgando? Poça um sorriso no rosto, vai lá, estende, que bem, seja bem-vindo, precisa de ajuda, posso servir de alguma coisa? Posso fazer? Façam isso, abençoa. Porque se nós, como aqueles que dizem ter o amor de Cristo, não tivermos tais atitudes antes de julgamento, o que esperar de nós? Que isso? Não pode, irmãos. Observe bem o texto que lemos, porque traz algumas verdades sobre aquilo que diz respeito à unidade, e que isso envolve avivamento. Porque eu trago para você a seguinte verdade: avivamento necessariamente não é barulho, como alguns entendem. Avivamento é viver a palavra, avivamento é viver a verdade, avivamento é amor pelas almas, avivamento é amor a Cristo, avivamento é uma vida transformada, e ela consome pura zelo e amor, em desejo de viver a vontade de Deus. E quando nós compreendemos isso, eu chamo a sua atenção sobre esta verdade de unidade e avivamento, a começar pelo versículo de número 1, quando diz o seguinte: que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E eu aprendo isso, queridos, que esta vida de unidade no serviço ao Senhor é um privilégio em servir a Cristo. É um
privilégio. Andeis como é digno da vossa vocação, da vocação com que fostes chamados. Deus nos alcançou, Deus nos chamou, e Deus não chamou você para uma vida onde você vai ficar lamentando, porque isso não é bênção, não, é um privilégio. É um privilégio digno da vocação, queridos. Vocação, sabe o que é vocação? É aquele que é olhar, é que Deus olha e fala: eu escolhi você, eu elegi você, você é meu, você é vocacionado, você é separado. E o vocacionado aqui, não estou dizendo que é vocacionado para ser pastor ou para ser missionário, é vocacionado para servir a Deus, é para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Digno da vocação para aquela que você foi chamado. Deus chamou você, Deus escolheu você, e isso é um privilégio. E eu rapidamente compartilho um segundo ponto no verso 2, que traz para nós o conhecimento desse privilégio, mas não que isso traga em nós uma vida qualquer. Antes, ela exige de você e de mim uma postura condizente com a palavra. E o verso 2 diz que nós devemos assim fazer, sendo com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos, olha o que diz o texto, suportando-vos uns aos outros em amor. Traz para nós que tem uma postura condizente, não é de qualquer jeito, não é, eu vou servir, mas vai ser do meu jeito, não, é do jeito dele, é do jeito de Deus. Você já pensou a mão querendo ser pé, o pé querendo ser orelha, a orelha querendo ser boca? Não tem, cada um tem uma função, mas todas fazem parte do mesmo corpo. Uma não vai lutar contra a outra, uma vai abençoar a outra, uma vai servir a outra, uma vai abençoar a outra. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso, e com humildade. Não importa o quanto você é importante, quanto você é proeminente, quanto você tem recurso, quanto você se destaca, humildade. Humildade é uma virtude, irmãos. Zele por ela e busque humildade. E se o seu coração muitas vezes tenta se ensoberbecer por querer se achar que é o bom, repreenda isso, porque isso não é de Deus. A falta de humildade foi justamente que levou a Satanás à queda, por querer ser igual a Deus, por querer ser maior, ou não querer se submeter. Mansidão, diz o texto, longanimidade, suportando a uma postura condizente. Esse é um verso, dentre tantos outros, que mostra como deve ser a vida de um homem de Deus. Então, antes de visar tão somente ser abençoado, deseje ser um abençoador. Sabe os dons do Espírito? Eles não têm como finalidade primária ser aquela ideia de se beneficiar, mas antes de abençoar. A Bíblia vai dizer que o dom de línguas é para a edificação de si mesmo, mas num sentido geral, todos os outros dons é para servir, é para fazer algo em prol do próximo. E a vida cristã diz respeito a isso, servir ao próximo, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, porque subentende-se que você se ama, mas amar o próximo é também uma necessidade. Nós precisamos viver isso, me importar com unidade, irmãos. Unidade. Quando você veio para cá, para o templo, dentro de um conceito normal, você se preocupou em se vestir plenamente. Falando do nosso corpo, você não, dentro de um conceito normal, você não veio descalço. Onde se eu vou colocar a calça e a camisa, tá bom. Eu vou descalço mesmo. Não, porque faz parte, da nossa cultura, o vestimento também dos pés e assim por diante. Não há um desleixo com uma parte do nosso corpo. Não pode haver. Assim também eu não posso ignorar, dentro do conceito de unidade, aqueles com quem o Senhor tem me permitido conviver. É certo que eu não vou conseguir conviver com todos, mas com aqueles a quem o Senhor tem me dado dia a dia, o privilégio de andar, devemos nos importar uns com os outros. Postura condizente. E o verso de número 3 diz que isso só é possível quando nós vamos agindo adequadamente.
O verso de número 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que diz respeito a isso? Diz respeito a uma ação. Não é uma vida passiva, onde eu me sento e espero acontecer. A vida cristã não é uma vida onde eu me sento e espero, não, diz respeito a uma atitude, a uma ação. Tudo isso que nós estamos falando diz respeito a você e eu fazer acontecer. Deus já nos deu a graça, Deus já nos deu a estratégia, Deus já nos deu a visão, Deus já nos deu os ensinamentos necessários e aquilo que devemos fazer. Agora, o que Ele espera de você e de mim? Que nós façamos, que nós venhamos colocar em prática. E a pergunta é: o que você e eu temos feito pela unidade da igreja? Pela unidade do corpo de Cristo. O que você tem feito pela IPR Vila Rodrigues? Sabe, irmãos, às vezes é fácil achar pessoas que reclamam das coisas. Ah, porque tinha que ser assim. Ah, porque tem que fazer assim. Ah, porque não, pastor Ronaldo. Não. Mas aí você olha para a vida, não faz. Deus nos chamou para fazer, e se você vê que pode melhorar a nossa denominação e a nossa IPR Vila Rodrigues, louvado seja Deus. Mas então vamos junto, cerrar, né, os punhos, vamos arregaçar as mangas e vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar junto, porque às vezes é fácil, né, você cruzar o braço e dizer: preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas não quer fazer. Ah, não pode ser assim, não pode, mas não ajuda. Não, Deus nos chamou para cerrarmos fileiras juntos. Deus nos chamou para empenharmos juntos, porque nós estamos crescendo junto. Aquele que está para trás, nós pegamos na mão e puxamos, vamos junto. Não é um pisando na cabeça do outro, não é um empurrando o outro, não é um tentando derrubar o outro, é um puxando o outro, mas para ir junto, no mesmo propósito. Ninguém deve ter como finalidade chegar ao topo sozinho, mas caminhando junto para a glória de Deus. E aí tem gente que não quer ajudar e acaba atrapalhando. Se for assim, eu não vou. Se for desse jeito, eu não quero. Mas ele não busca conciliar e achar meios alternativos para isso. Não pode. Não pode. Se não tem, eu não quero. E se tem, também não participa. Às vezes é incrível isso, né? Aqueles que reclamam de algo, quando faz, são justamente os que não participam. É um absurdo uma coisa dessa. Unidade. Junto para a glória de Deus, participando, se empenhando para a glória do Senhor Jesus. Unidade. Como eu disse, você não vai vir descalço, você se importa com o sapato, com o pé, colocando, né, o sapato, seja lá o que for, ao seu, mas não tem problema, é simplesinho, mas você se preocupa, faz parte da nossa cultura. Ah, mas se você é uma pessoa muito humilde, um morador de rua, não tem, é a realidade dele. Mas de modo geral, assim deve ser a preocupação uns com os outros, querendo abençoar, querendo a unidade, irmãos. E onde nós estamos promovendo isso com muito mais intensidade nas nossas células. Porque veja bem, agora há pouco você cumprimentou, olhou para o lado, porque eu pedi, né? Quero motivar você que você não faça isso só porque eu peço, mas seja aquele que após o culto, a gente vai terminar aqui, vai dizer: cumprimente uns aos outros, cumprimente mesmo, crie vínculos, porque vínculos nos fortalece. Unidade não é para destruição, é para fortalecimento, não é para regredir, é para progredir, é para crescer, é para ser abençoado. E eu digo novamente, nas células temos promovido isso com muito mais intensidade. E eu quero motivar você que está aqui nesta noite. Veja bem, você que ainda não participa de uma das células, faça isso para o seu bem, faça isso para que seja mais bênção ainda na sua vida. Aqueles que estão participando podem confirmar comigo, e se você tem dúvida, vá, participe e veja você mesmo. Como é bom estarmos ali, surge um momento, você compartilha, você sabe, abre o coração para alguém com quem você já está criando uma afinidade, e você entende que aquela pessoa, ela quer ajudar, ela não quer atrapalhar, ela não quer impedir você, ela quer crescer com você. Unidade. E isso promove avivamento. Avivamento coletivo, avivamento individual, mais vidas e mais vidas querendo, almejando viver a vontade do Pai, a vontade de Deus. Unidade e avivamento. Nós precisamos disso. Os versos abaixo continuam mencionando nisso, a necessidade de estarmos com o Senhor como corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça,
E o que é que comanda todo o corpo, senão a cabeça? Cristo é o cabeça. É o Senhor quem nos rege, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos comanda. E nós devemos nos submeter para que possamos viver a sua vontade. E a igreja, queridos, que caminhar em unidade será bênção. Sabe por quê? Porque você não tão somente vai abençoar, você será abençoado. Quando você vai servir, tem alguém querendo te servir também. Lembra aquela ilustração? É uma mera ilustração, quando diz que no inferno estavam lá pessoas que foram, destinadas por não terem sido salvas, e lá tinha um banquete com as coisas que haveriam de comer, só que todos não comeriam com garfos e faca, todos comeriam com pedaços de varas bem compridos, onde ele deveria então pegar aquele alimento para poder comer. Só que lá no inferno uma tremenda confusão, porque todos pegavam justamente com a ponta, mas ela era muito comprida, ao ponto de não poder se alimentar. E aquilo gerava uma confusão, era um batendo no outro, uma desordem, uma inimizade, uma amargura terrível. E quando retratada a ideia do céu, era meio que semelhante no sentido da mesa para se alimentar. Estava lá o banquete, tudo muito limpo, muito lindo, comidas lindas, saborosas, degustava, só de olhar, enchia a boca d'água. E interessante que todos também com gravetos compridos, com varas bem compridas. E o interessante era que cada um, ao pegar do alimento, ele não tentava se servir, mas ele servia ao próximo. À medida em que ele servia, ele também era servido. O céu, queridos, diz respeito à nossa unidade aqui, que caminhamos no desejo de ser abençoado, mas principalmente na eternidade. Enquanto nós servimos, nós somos servidos. Enquanto nós abençoamos, nós somos abençoados. Por quê? Porque nós colhemos aquilo que plantamos. A unidade é a vontade de Deus. O avivamento deve ser uma consequência de vidas que estão buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Um grande avivamento com um amor intenso em viver e fazer a vontade do Senhor. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei, queridos, da sua parte, algumas atitudes têm passado desapercebidas. Quem sabe você é assim no seu dia a dia, uma pessoa que não se importa com ninguém, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, é sozinho. Isso não é bom. Deus nos chamou para relacionamento. Às vezes você está perdendo a chance de ser uma bênção na vida de alguém. Isso é prazeroso, você poder ajudar. E consequentemente de ser ajudado, de ser abençoado através de alguém. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para aprimorarmos os nossos relacionamentos. Sai daqui, entendendo o quanto isso é importante. A unidade da igreja. Participe das nossas células. Vidas são alcançadas porque alguém foi instrumento de Deus para alcançar. E se você está aqui, está sendo alcançado por Deus, não seja uma pessoa egoísta em que pensa tão somente em si. Agora, se coloque na posição para que Deus use você para alcançar outros, como um dia você foi alcançado. Unidade, servir para a glória de Deus. Eu sei que o Espírito Santo fala com cada um de forma diferente, no seu particular, e Ele é fiel para completar a obra, até mesmo naquilo que eu não disse, o Espírito Santo fala ao seu coração. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Deus, o Senhor almeja a unidade. O Senhor Jesus mesmo disse que sejamos um nele, para que, assim como Ele é um no Senhor, todos nós nos tornemos um. A unidade. Jesus é um com o Senhor. Estando com Ele, nos tornamos um com o Senhor também. Ele mesmo diz: quem me recebe, recebe o Pai. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Deus, a unidade. O Senhor assim clama, o Senhor assim almeja, deseja que entendamos isso.
sem competição, sem uma vida que, ó Deus, quer ver o mal do próximo antes que quer ver o sucesso, a vitória, o próximo irmão, ó Deus, conquistando e crescendo. Senhor, derrama esse sentimento no nosso coração, amor sincero, amor verdadeiro, para que a igreja cresça nesta vida que honra e glorifica o Senhor, trazendo como resultado da unidade um grande avivamento, onde homens e mulheres almejam intensamente te servir, ó Deus, em santidade, ó Deus, em amor às almas, em amor ao perdido, numa vida em santidade que deseja glorificar e honrar o Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoe PR Vila Rodrigues. Meu Deus, abençoe as nossas células, os nossos encontros nos lares. Meu Deus, que almas sejam alcançadas, que vidas sejam alcançadas, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada vida. Senhor, faz a tua obra, desperta-nos para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. É o que estamos orando, é o que estamos clamando, pedindo, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.